Caríssimos irmãos e irmãs, a fé tem sido o meio pelo qual o povo do Senhor vem sendo conduzido pelo próprio Senhor ao longo do tempo. Desde o Antigo Testamento a gente já vê isso acontecendo, na medida em que o Senhor vai revelando o que Ele quer daquele povo e pede que aquele povo confie naquilo que Ele está dizendo, muito mais do que naquilo que eles estão vendo. Por exemplo, no deserto, depois que o povo tinha sido libertado já lá da escravidão do Egito, de todo aquele sofrimento, diante de tantas situações que Deus fez, diante de tantos prodígios que Deus fez por aquele povo, no deserto o povo está esquecido de Deus, e Deus dá os 10 mandamentos, e Deus ensina como que o culto deve ser feito, e Deus está dizendo e continua dando sinais de que está conduzindo o povo, mas o povo não quer saber de ouvir, não quer saber de ouvir a Deus, porque está preso àquilo que vê. E o que é que vê? Deserto, sofrimento, angústia. E Moisés reage de forma um tanto quanto diferente do esperado, quando, por exemplo, ao descer da montanha com as 2 tábuas da lei, a indicação de Deus para a vida feliz para aquele povo, ao descer da montanha com as 2 tábuas da lei, vê o povo adorando o bezerro de ouro. E no momento de fúria vai lá, quebra as 2 tábuas da lei, despedaça o bezerro de ouro, faz o povo tomar água com o bezerro de ouro despedaçado, enfim, uma cena e tanto, e muita gente morre naquele dia inclusive. São Mateus, no seu evangelho, traça um paralelo entre Jesus e Moisés. Esse episódio que nós vimos hoje, do menino epilético que é curado por Nosso Senhor, e depois nós ficamos sabendo que ele é exorcizado, na verdade, ele não estava só doente, ele estava possuído por um espírito diabólico. Esse episódio acontece justamente logo após a descida do monte. É exatamente o que acontece quando o Senhor desce do Tabor, onde acontece o episódio da transfiguração, que nós vimos no domingo passado, e descendo do Tabor, Jesus, que fora transfigurado, encontra o povo desfigurado pelo pecado, pela maldade, pela sua incapacidade de viver da fé. E como Moisés age de uma maneira um tanto quanto imprevista também, e talvez nos choque. Olha essas palavras de Jesus ao ver os seus discípulos ainda tão distante daquilo que ele já tem ensinado e insistido e tentado conduzir aquele povo através do caminho da fé. Olha o que Jesus disse: ó gente sem fé e perversa, ó gente sem fé e perversa. Gente, ele não está falando isso daqui para os mundanos, ele está falando isso aqui para a gente de dentro, é para os seus apóstolos que ele está falando isso daqui, é para nós, que estamos recorrentemente ouvindo as mesmas coisas, vivendo os mesmos sacramentos, buscando a fé, mas ainda não conseguimos colocá-la em prática. Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Parece um chilique, né? Jesus está dando um chilique, mas não é isso. Ele está chamando a atenção para o fato de que a essa altura já deveria ter alguma coisa ali, né? E não tem, porque ele diz: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, nem essa fé eles têm, mas se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa montanha: sai daqui e vai para ali. Ou seja, nada para vocês seria impossível do ponto de vista da vida sobrenatural. O Senhor insiste nessa coisa de que nós precisamos ter fé, e a fé vem pelo ouvido, não pela visão, é pelo ouvido, é ouvindo a palavra de Deus, se deixando conduzir por aquilo que nosso Senhor diz, e não pelo que Ele mostra. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente vai até Deus, vai atrás do Senhor, pedindo a Ele que nos mostre o caminho, que nos indique o caminho, mostrando o caminho. Ele não vai mostrar, Ele está falando, e a gente tem que fazer silêncio para poder ouvir. Aí a fé vai desenvolver, e pedir: Senhor, aumenta a minha fé, me ajude a me orientar nessa vida pela fé. A santa que nós hoje celebramos demonstrou desde tenra idade que estava bastante aberta a viver da fé e a se aprofundar na fé sempre mais. Santa Joana de Chantal viveu numa época na Europa em que o protestantismo, crescendo absurdamente, começou a querer entrar na França, e os reis
franceses não fizeram nada para tentar impedir. O povo católico, junto com os padres, junto com os bispos, montaram uma espécie de resistência contra o protestantismo, que naquela época era visto mais claramente como uma heresia, né? Hoje em dia isso já se perdeu completamente, embora continue sendo uma grande heresia. E Joana fazia parte desta família de nobres que lutavam para manter a fé, porque sabiam da importância da fé. Se nós perdemos a fé, nós perdemos a nossa orientação nesse mundo. A gente vai se orientar pelo quê? Por aquilo que a gente acha que é bom, por aquilo que a gente sente que é bom. Que tirania a do sentimento, que tirania. Muito bem, Joana era ainda pequenininha quando entrou um luterano lá um protestante, melhor dizendo, não sei se era luterano, devia ser calvinista. Entrou um protestante na casa dela para conversar com o pai dela e tal, né? Eles tinham esses diálogos. E num dado momento lá, conta-se que o protestante chamou a atenção dela, começou a conversar com ela e falar sobre a fé. E ela disse o seguinte, de maneira muito simples, porque a fé é muito simples mesmo. O cara começou a falar sobre Jesus na Eucaristia, dizendo que Jesus não está na Eucaristia, que aquilo ali é só pão. Aí ela disse assim: é claro que Jesus está na Eucaristia, porque Ele mesmo falou que Ele está na Eucaristia. Ponto final. Não tem mais o que discutir. Ele disse: isto é meu corpo que será entregue por vós, este é o meu sangue que será dado por vós. Quem comer da minha carne, quem comer do meu sangue, terá a vida eterna. Esta é a verdadeira comida que eu darei para vocês. Está lá, muito claro. E o cara ficou meio desconcertado e deu umas balinhas para ela, né, de caramelo, para tentar consolar ela, menininha, né? E ela pegou as balinhas, foi lá na lareira, jogou na lareira para que queimasse, fez um ato simbólico e disse: assim queimarão no inferno aquelas pessoas que não tiverem fé. Impressionante. A fé dessa menina, isso é fé vivida, fé simples de uma criança vivida, e que de fato demonstrou com o tempo o que é que isso significava, porque aos 15 anos se casou, foi uma mulher muito devota, muito piedosa, teve 6 filhas com o seu marido, dos quais 2 filhos morreram logo que nasceram, e aos 28 anos de idade se tornou viúva. O marido morreu num acidente, numa caçada, o seu próprio amigo matou. E ela logo quis já se entregar profundamente a Deus, mas precisou segurar um pouco porque tinha criança pequena ainda, né? Então ainda passou um tempo até que Joana de Chantal se entregasse completamente a Deus, fundasse a congregação das Visitandinas, o mosteiro das Visitandinas, que eram freiras um pouco menos exigentes na penitência e na mortificação, como era a moda na época. E foi tão popular a sua atuação naquela época que, ainda em vida, Santa Joana chegou a conduzir a fundação de 60 mosteiros. É muita coisa. E ela visitou a cada um deles. O que é importante dizer aqui a respeito da vida dela: ela não se santificou no convento, ela já entrou no convento santa. Ela se santificou como mulher casada, mãe de 6 filhos, vivendo a caridade, exercendo a fé, porque a fé nos santifica, a fé nos transforma. E depois, é claro, a vida religiosa foi uma coroação desta sua entrega de fé. E uma segunda coisa para ressaltar, e aqui eu termino, é o fato de que ela foi conduzida por um grande homem, um grande santo. São Francisco de Sales era o seu diretor espiritual. E se eu não estou enganado, a obra Filoteia, que São Francisco escreveu justamente para dirigir as almas no caminho de perfeição, no caminho da devoção, foi escrita especialmente no primeiro momento para ela, e depois se divulgou, né, para toda a congregação das Visitandinas, enfim, se tornou essa obra popular, esse clássico da espiritualidade que hoje nós possuímos. Joana, de fato, é quem é por causa da fé, mas também por causa da direção de santos homens que souberam indicar o melhor caminho para o exercício da fé. Então não nos enganemos, meus irmãos, com a fé nós podemos fazer de fato coisas impossíveis, só que a fé vem pelo ouvido e não pela visão. Por isso não nos enganemos, deixemos o Cristo falar e nos deixemos conduzir pela sua voz, porque isso será um caminho muito mais seguro para nós do que aquilo que nós estamos vendo diante de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.